Bom, continuando aqui, pessoal. Objetivos da ET 942. Primeiro, estabelecer as condições técnicas mínimas exigidas para o funcionamento de energia elétrica em tensão primária de distribuição às unidades consumidoras atendidas pela distribuidora. Lembrando que a concessionária local, a Enel, ela está presente em 4 estados, porém a ET 942 ela só diz respeito a 3 estados, que são justamente o estado do Ceará, o estado de Goiás e o estado do Rio de Janeiro, tá certo? A Eletropaulo, por enquanto, ainda não é contemplada por esta norma. Pois bem, depois são oferecidos os critérios básicos para a instalação do ponto de entrega de energia e localização da medição, ajuste das proteções, além de apresentar o roteiro que disciplina a apresentação e aceitação dos projetos. Isso me faz lembrar a diferença básica, pessoal, se você tem uma subestação que de repente pode ser abrigada em ambos os casos, tá certo? Uma subestação com uma potência de transformação de até 300 kVA e uma subestação cuja potência é superior aos 300 kVA. Então, no primeiro caso, o que você precisa? A norma ela te sugere, então ela diz, são fornecidos os critérios básicos para a instalação do ponto de entrega de energia. Então, a localização da medição. Então, significa dizer o seguinte, olha, uma estação de menor porte, abaixo dos 300 kVA, você precisaria do lado de média, né? Conjunto polimérico, você precisa sob o ponto de vista da proteção, fusível HH com chave seccionadora, tá certo? E do lado de baixa tensão você precisa de disjuntor, tá? Perfeito. Quando você tem uma subestação cuja potência de transformação já é superior aos 300, você diz, não é mais dessa maneira. O que você precisa agora, do lado de média tensão, você continua precisando do sistema do conjunto polimérico, mas você tem que ter um cubículo para proteção, porque você precisa fazer a proteção através de um disjuntor e um relé de proteção, tá certo? Ajustado para as funções 50 e 51, tá certo? De fase e neutro. E esse relé ele tem que ser parametrizado de acordo com a ordem de ajuste da proteção, a OAP que você recebe da concessionária, tá? Então, ou seja, você já precisa de um cubículo blindado para conter a sua proteção. O que sob o ponto de vista do custo, são realidades completamente diferentes, tá certo, pessoal? Então, todos esses critérios, né, que eles chamam de critérios básicos, estão sugeridos e estão discriminados em detalhes na especificação técnica 942. E esta norma é aplicável às instalações novas, reformas e ampliações, quer tais instalações sejam provisórias, públicas ou particulares. E aí pode vir aquela pergunta bem corriqueira, né, que é bastante comum, dúvida de todos, que seria a indagação logo de cara. Olha, se eu tenho a minha instalação funcionando, eu preciso adequar a minha instalação? Né? Eu preciso adequar a minha instalação quando da atualização de uma norma, né? Aí, a gente tem que raciocinar da seguinte maneira. A gente precisa lembrar que as subestações, né, principalmente as subestações já de um porte um pouco mais elevado, tá? Vamos chamar assim, elas são alvo, corriqueiramente, de fiscalização por parte do Ministério do Trabalho, através da NR10, tá certo? Que é uma norma do Ministério do Trabalho que vai prescrever ou vai
ditar como será a fiscalização por parte do Ministério do Trabalho com relação a instalações elétricas. Tá certo? Então, essa norma, o que ela vai dizer? Olha, eu necessito fazer uma fiscalização nesta planta, tá? Sob o ponto de vista da NR10, e eu quero saber mais sobre o prontuário elétrico, o prontuário dessa instalação elétrica. E esse prontuário ele vai envolver diversos pontos. Ele vai envolver a adequação dos quadros de baixa tensão, ele vai te exigir documentação de laudo sobre o SPDA, sistema de aterramento, vai analisar diversos pontos da subestação, sistema de medição. Então, tudo isso tem que estar de acordo com a NR10. Agora, imagina só, você está sob fiscalização da NR10 e a tua planta, a tua subestação, ela não está adequada para o novo padrão, para o padrão vigente, o padrão atual, tá certo? Sugerido pela nova norma. Então, significa dizer o quê? Significa dizer que os fiscais eles vão fazer um relatório apontando diversas não conformidades, justamente porque você não está de acordo com a nova norma. E aí, você tem que ponderar bastante para saber se você vai realmente fazer as adequações e ficar de acordo com a norma para tirar aquelas não conformidades do relatório gerado pela fiscalização de NR10 por parte do Ministério do Trabalho, tá certo? Então, são essas questões que, por força de lei, hoje existe normas específicas do Ministério do Trabalho. Isso é uma coisa bacana porque aumenta a fiscalização. Se aumenta a fiscalização com relação a normas que já estão consolidadas, já estão detalhadas, você já sabe as regras do jogo. Então, isso força, de uma certa maneira, o público, tá certo? A procurar profissionais, e aí somos nós, esses profissionais, né, os engenheiros eletricistas, para sempre manterem as suas instalações adequadas às normas vigentes, digo melhor, as normas vigentes, tá certo? Então, isso é uma coisa bacana porque abre mais o mercado de trabalho. Então, são mais possibilidades para a atuação principalmente do jovem engenheiro eletricista, tá certo? Então, isso é uma coisa interessante. Então, fica neste campo aí que eu estou explicando para vocês, essa questão de você precisar adequar a sua instalação às novas normas vigentes, tá? É mais por uma questão de fiscalização, e essas fiscalizações, elas são corriqueiras, então se você enfrenta uma fiscalização dessa, vai apontar com toda certeza lá no laudo, né, no relatório da fiscalização, vai apontar várias não conformidades se você não está de acordo com as normas vigentes. Muito bem. Bom, aqui nós temos os índices, né, presentes o índice presente na nova especificação técnica 942, tá certo? Bem parecido com a antiga ET 125, tá? Então ele vai descrever várias questões, unidades da versão do documento, referências bibliográficas, né? A gente já discutiu um pouquinho sobre isso. Posição do processo organizacional, siglas e palavras-chave, descrição do processo, aí ele vai falar sobre os limites, condições de fornecimento, procedimento de acesso, tipos de conexão. Isso aí tudo já estava presente, a maior grande parte, né, digo melhor, já estava presente na ET 125, tá? Um ponto ou outro, digo melhor, que foi melhorado ou ampliado, né? Digo, inserido mais informações, mais detalhes, tá? Medição, proteção, materiais, equipamentos, aterramento, geração própria, né? Projeto, responsabilidades e os anexos, né? Que dizem respeito à rede aérea, subterrânea, pontos de entrega em propriedades rurais. Esses anexos eles são bastante ilustrativos, eles têm muitas
muitos e muitos desenhos, tá certo? Muito bem feitos, muito bem construídos. E vocês vão se guiar por esses, eu tenho certeza, em vários momentos da vida profissional de vocês, principalmente aqueles que forem ingressar nesta área, tá? Bom, campo de aplicação. Consumidores cativos ou especiais atendidos em intenção primária de distribuição, ou seja, até 34,5 kV, em instalações novas, a reformar ou a ampliar, tá? Ok? Então, mais uma vez, a gente chama a atenção aqui para as referências, né? Você tem ali uma lista enorme, né, de muito boas referências, tá? E isso é bem interessante se vocês têm um tempo para leitura, fazer alguma leitura com relação a isso, porque isso sempre chama bastante atenção, um ponto ou outro, e como eu falei antes, é importante você pelo menos saber aonde recorrer, tá certo? Para procurar informações quando você se depara com algum tipo de problema e você vai se deparar, essas situações vão acontecer na sua vida profissional, com toda certeza. Tá? Então, como eu vinha falando para vocês, consumidores cativos ou especiais, a gente vai já fazer essa diferença, o que é um consumidor cativo, o que é um consumidor especial, o que é um consumidor do mercado livre, não é? Então, a gente vai daqui a pouco fazer e vamos entrar mais nesse tema, mais profundamente nesse tema e em detalhes, quando a gente estiver na unidade de tarifação, que não tarda muito. Daqui a pouquinho a gente vai falar também sobre tarifação daqui a algumas aulas. Consumidor cativo é aquele que só é permitido comprar energia da distribuidora detentora da concessão ou permissão na área onde se localizam as instalações do acessante e, por isso, não participa do mercado livre e é atendido sob condições reguladas, o mesmo que consumidor não livre, não optante ou regulado. Tá certo? Muito bem, então o consumidor cativo somos nós do grupo B, todos nós somos consumidores cativos, tá certo? Todos nós somos consumidores cativos. Quem participa do grupo A, tá certo? Potência mais elevada. Os participantes do grupo A, então a eles são dadas outras possibilidades, tá? E aí a gente vai daqui a pouco discutir mais a fundo. O consumidor especial é aquele que é um agente da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCEE, tá certo? É uma câmara muito importante a nível de Brasil, tá? Muitos procedimentos saem dali e é interessante de repente vocês também acessarem o site do CCEE, certo? Na categoria de comercialização, que adquire energia proveniente de empreendimentos de geração enquadrados no parágrafo 5 do artigo 26 da Lei 94/27, para unidade consumidora ou unidades consumidoras do Grupo A, reunidas por comunhão de interesses, de fato ou de direito, cuja carga seja maior ou igual a 500 kW, e que não satisfaçam individualmente os requisitos dispostos nos artigos 15 e 16 da Lei 90/74. Muito bem. Então, o que significa isso? Significa dizer o seguinte, olha, se você possui uma potência de instalação, tá? Aqui, no texto básico dessa definição, está chamando atenção, o texto básico dessa definição chama atenção para a potência de instalação, 500 kW, mas ela também vai fazer referência à demanda contratada, tá certo? Daqui a pouco a gente vai ver o que é isso, o que é demanda contratada e vai ver como que essa definição se adequa lá à demanda contratada. Mas ele diz assim, olha, a priori, se você é participante, é um consumidor do grupo A, tá certo? Recebeu em média tensão, e a sua potência a potência instalada é igual ou superior a 500 kW, você
pode ser um consumidor especial, tá certo? Aí você diz, mas professor, eu estou sentindo um pouco de dificuldade nessa nomenclatura. O senhor já falou de cativo, especial, falou também livre, tá? Participante do mercado livre. Então, qual a diferença? A diferença é que o mercado livre e o consumidor do mercado livre, consumidor especial, tá certo? O consumidor participante do mercado livre, ele compra energia de qualquer um, tá? Então ele compra energia de qualquer fonte, ok? O consumidor especial, não, ele só pode adquirir energia ou de pequenas centrais hidrelétricas, PCHs, pequenas centrais hidrelétricas, ou de fontes incentivadas. Quais são as fontes incentivadas? Eólica, solar e biomassa. Então ele só pode comprar, adquirir energia desses quatro, de um desses quatro, ou desses quatro, não precisa ser exatamente de um deles, tá? Mas ele só pode adquirir energia destas quatro fontes. Ou de fontes incentivadas, que entre as fontes incentivadas eu tenho a solar, eólica ou biomassa, e de PCHs, de pequenas centrais hidrelétricas. Ponto. Tá certo? Então, o consumidor especial é esse aí. Tá? Ele tem que obedecer certos critérios por força de lei. Isso aí está regulamentado. Tá? Isso aí, existem leis que regulamentam essas definições. Tá? Aí ele diz, um outro ponto que eu gostaria de tocar, ele diz aqui, ó, para a unidade consumidora ou unidades consumidoras, reunidas por comunhão de interesses de fato ou de direito. Então, digamos, se eu for só uma unidade consumidora, tem uma potência instalada de 500 ou acima de 500 kW, então eu posso ser um consumidor especial. Aí eu digo, não, eu tenho, a minha unidade consumidora, ela não chega a 500 kW, tá certo? Mas eu faço parte de um grupo, né? O meu grupo comercial, por assim dizer, é feito por uma matriz e 3 filiais, e somando tudo, aí sim, eu ultrapasso aos 500 kW. Posso fazer parte dos consumidores especiais? Eu posso ser enquadrado como consumidor especial? Pode. Tá certo? Então, como ele fala aqui, pode ser uma única ou pode ser várias unidades consumidoras, tá certo? Reunidas por comunhão de interesses de fato ou de direito. Então, eu posso fazer parte dos consumidores especiais, tá? Daqui a pouquinho a gente vai detalhar mais isso aqui com relação às demandas, tá? A gente está falando só de potência instalada, mas a definição também contempla as demandas contratadas. Muito bem. Contrato de fornecimento. É um instrumento contratual em que a concessionária e o consumidor responsável por unidade consumidora do Grupo A ajustam as características técnicas e as condições comerciais do fornecimento de energia elétrica. Então, aparecerá, pessoal, para grandes clientes, né? Para grandes consumidores, a figura do contrato de fornecimento. Tá certo? O grande fornecedor, ele tem ligado à sua conta um executivo de conta, tá certo? Lá na Enel, por exemplo, na concessionária, você tem um técnico que será o executivo da sua conta. Tá? E ele será o elo, tá certo? Para que realizará a ponte entre o consumidor e a concessionária. Certo? Muito bem. Então, nesse contrato de fornecimento, existirão várias premissas, tá certo? Então, todos os pontos relativos ao seu fornecimento estão descritos nesse contrato de fornecimento, inclusive a demanda contratada, né? É a demanda que você vai contratar. Tá certo? Porque um consumidor do grupo A, ele não é como um consumidor do grupo B.
O consumidor do grupo B, com relação à tarifação, eu me refiro. O consumidor do grupo B, ele só paga pelo consumo. Você está na sua casa, você consome, no final do mês vem a conta da Enel, chega na sua casa, somente você paga o valor do consumo. O grupo A não, ele paga consumo e paga demanda, tá certo? Então ele tem que fazer um contrato de demanda, ele tem que ter um contrato de demanda mínima, pelo menos, tá? E aí a gente vai também chegar a esses valores, talvez ainda nessa aula. Ok, pessoal? Então tem todas essas questões. Tá? Todas essas questões envolvidas. Muito bem, vamos para frente. Demanda. Chegou. É a média das potências elétricas ativas ou reativas solicitadas ao sistema elétrico pela parcela da carga instalada em operação na unidade consumidora, durante um intervalo de tempo especificado, expressa em kW e kVA reativo, respectivamente. Então, demanda de potência ativa vai ser expressa em kW, potência reativa em kVAR. Perfeito? Muito bem. Então, aqui, como é que é feita essa demanda? Observe que numa planta, né, de uma maneira geral, não são todas as cargas que estão ligadas ao mesmo tempo e o tempo todo. Né? Então, por isso que ele fala aqui, parcela da carga. Então, a média das potências elétricas, que pode ser ativa ou reativa, solicitadas ao sistema elétrico pela parcela da carga instalada em operação. Então, é a parcela da carga instalada que está em operação, está funcionando naquele momento, certo? Na unidade consumidora. Durante o intervalo de tempo especificado. Que intervalo é esse? Olha, para a gente, o intervalo de tempo, a nossa janela de tempo será sempre 15 minutos. Então, eu vou utilizar para o consumo 15 minutos, né? Demanda 15 minutos, cálculo do fator de potência 15 minutos. Então, todas essas questões são medidas, né? Então, as médias são feitas em 15 minutos. Tá? Eu faço na verdade, eu faço uma medida a cada 15 minutos, tá? E a gente consolida nisso em 1 hora. Tá? A gente vai entrar em mais detalhes quando a gente estiver lá no fator de potência para vocês entenderem melhor. Né? A gente vai detalhar mais. Mas, geralmente, as medidas de 15 em 15 minutos, então, 15 em 15, tirou uma fotografia. 15 em 15 minutos. Então, a cada 15 minutos. Então, em 1 hora eu tenho 4 medições. E aí eu posso trabalhar com a média dessas 4 medições em 1 hora e faço isso, o somatório ao longo do dia e levo isso ao longo do mês. Tá certo? Então, dessa maneira. Bom, a demanda, quando você faz isso, medições a cada 15 minutos, você vai ter uma curva de demanda ao longo do dia e, consequentemente, ao longo do ciclo de medição, do ciclo de faturamento, que, invariavelmente, você vai ter ali 30 dias, tá? Para a solidificação, tá certo, dessas informações. Então, para o cômputo dessa informação, né, você vai ter ali um ciclo de faturamento. Então, novamente, medição a cada 15 minutos, consolido isso em 1 hora, na média, depois faço a somatória ao longo do dia, as 24 vezes, e ao longo do ciclo, 30 dias. Tá? E, claro que vão ter as regrinhas, feriado, como é que fica, finais de semana, mas horário de ponta, horário fora de ponta, todas essas definições, pessoal, a gente vai estabelecer melhor e detalhar melhor na unidade de tarifação. Não vou querer adiantar muito, porque senão a gente vai perder algum tempo que seria interessante, mas a gente está mais focado na 942 aqui, que é a bola da vez, tá? Bom, então é assim que se faz, ok? Eu tenho ali uma curva de demanda e aí eu preciso saber, ora, essa curva de demanda, tá certo? Para esta curva de demanda, qual deveria ser a demanda que eu preciso contratar para que ela esteja fixada em contrato? Tá? Como falei para vocês, a demanda contratada ela precisa estar já dentro do contrato que a gente falou no slide anterior, certo?
Contrato de fornecimento. Demanda contratada. Demanda de potência ativa a ser obrigatória e continuamente disponibilizada pela concessionária no ponto de entrega, conforme valor e período de vigência fixados no contrato de fornecimento, e que deverá ser integralmente paga, seja ou não utilizada durante um período de faturamento expresso em quilowatts. Muito bem. Então, chamar a atenção aqui para alguns pontos. Ela é demanda de potência ativa, tá certo? Professor, e o reativo? Reativo a gente vai conversar sobre ele lá no faturamento, porque dependendo do valor do reativo, aí você pode ser penalizado. E a gente vai saber, vai mostrar até como é que calcula essas multas, né? Botar assim entre aspas, multas, tá? Quando você está trabalhando com excesso de reativo. Mas isso daí é assunto para um pouquinho mais tarde. Bom, demanda de potência ativa, se é obrigatório e continuamente disponível. Então, o contrato de fornecimento, ele força a concessionária a disponibilizar obrigatoriamente e continuamente para você aquela demanda que está fixada em contrato. Então, aquela dali, durante o período de fornecimento. Você pode contratei no mínimo 1 ano. Tá, 1 ano. Beleza, perfeito. Então, por 1 ano é aquela demanda. Agora, você precisa escolher adequadamente essa demanda, por isso aquele estudo que a gente mencionou ainda há pouco sobre a curva de demanda, né? A estimativa da curva de demanda, para que você possa mais acertadamente falar um valor que deverá estar fixado em contrato para que seja a sua demanda contratada, né? Disponibilizada pela concessionária durante aquele período de tempo que você acertou. Tá certo? Muito bem. Qual é a problemática aqui? A problemática é se você... Ele fala bem, ele é bem claro, ó, que deverá ser integralmente paga, seja ou não utilizada durante aquele período. Então, eu acertei um período de 1 ano. De 1 ano, eu quero uma demanda de... Aí você diz, olha, eu vou pagar por 400 quilowatts. Tá joia, perfeito. Só que, quando a tua empresa começa a funcionar, tá certo? Vamos admitir que é uma empresa nova, né? Quando a tua empresa começa a funcionar, aí ela vai dizer o seguinte, olha, você vai observar que a tua demanda é somente 100, ou somente 200, digamos. Aí você está pagando a mais. Aí você é obrigado a pagar mais, porque isso daqui já está acertado em contrato. Por isso que é importante o estudo da tal da curva de demanda, tá certo? Curva de demanda também é estudo referente a possíveis ampliações a curto prazo. Então, tudo isso faz parte, tá certo, pessoal? Muito bem. Mas o fato é que, uma vez acertado em contrato, você vai ter que pagar aquilo, utilize ou não. Valor cheio, valor que você acertou. Então, como eu estava falando no nosso exemplo, eu acertei um valor de 500, mas só uso 200, não interessa. Eu vou pagar pelos 500. Professor, mas se for o contrário, eu utilizo 500, no meu contrato tem fixado 500 por um prazo de 1 ano e eu estou utilizando 800. Aí você vai ser doloroso, eu falo. Por quê? Porque quando a empresa for fazer essa contabilidade, tá certo? Ela vai tirar o que realmente é a demanda medida, vai diminuir da demanda contratada e o excesso, esses 300 aí que você está ultrapassando, ela vai te cobrar com uma tarifa de ultrapassagem. E isso soa como uma penalização, pessoal. Então você vai pagar ali pelo menos... Estou falando pelo menos para ser bonzinho, tá certo? O dobro do valor normal. Pelo menos, tá? Pode ser até mais. Porque, como eu te disse, o caráter aí é de penalização, tá? Então, tem essa questão.
Professor, mas qualquer valor que ultrapasse, não tem nem uma esteresezinha? Claro que sim. Então, eu digo, tem uma certa flexibilidade, mas é curtinha, 5%. Se você ultrapassar até 5%, então vamos lá, 5% de 500, eu tenho 25. Então, se você for até 525 kW, perfeito, não tem penalização. Acima dos 525, então ele vai pegar o que foi medido, tirar da contratada, da demanda contratada, né? Esse 5% fica fora, tira da demanda contratada 800 menos 500, e aí vai tarifar em cima disso aí, com aquela tarifa especial que eu falei há pouco tempo. Muito bem. Tensão média, tanto pela essa definição, ela se enquadra tanto pela norma NBR 14039 quanto pela ET 942, tá certo? As duas definições são iguais. Tensão entre fases cujo valor eficaz é superior a 1 kV e inferior a 69 kV. Certo? Em corrente alternada. Então, em corrente alternada, se eu tenho tensões entre 1 e 69 kV, eu estou em média tensão. Acima disso, tá? Aliás, é superior a 1 kV e inferior a 69. Então, em 69 kV, eu já estou em alta tensão. Professor, minha subestação 69 kV, alta tensão. Tá certo? Inferior a 69, então, média tensão. Muito bem. Subestação. Parte das instalações elétricas, e aí a gente já vai desmistificar algumas coisas, pessoal, que corriqueiramente, né, a gente pode cair nesse erro. Até às vezes a gente fica tão íntimo das coisas e na engenharia elétrica, de tanto que vocês já estão acostumados a estudar, às vezes recorrentemente até o mesmo tema e tudo, e também os profissionais com um pouco mais de vivência, né, fica às vezes tão íntimo dos termos que acaba pecando, né, pela falta de detalhes, tá? Vou tentar me explicar. Invariavelmente, a gente é levado a tratar a subestação como sendo só o transformador, e isso não é. O transformador, nós temos a unidade de transformação, mas a subestação ela é feita de vários outros elementos. Eu tenho uma infraestrutura, né? Infraestrutura civil, a infraestrutura mecânica, tá certo? Eu tenho cabeamento, eu tenho medição, manobra, tá certo? Proteção. Então, outros equipamentos, tá? Então, todos esses elementos, eles compõem a subestação. Eu não posso olhar para um transformador e achar que o transformador é a própria subestação. Claro que existem subestações mais simples, existem subestações mais complexas. Claro, quanto mais complexa a subestação, quanto mais elevado o nível de potência / tensão, tá certo? Mais complexa e, claro, mais elementos, evidentemente. Mas, mesmo nos casos mais simples, eu não posso olhar para um transformador e achar que ele é a própria subestação, tá certo? Então, eu sempre vou ter elementos que vão permear ali a unidade de transformação e que também compõem a subestação, tá? Então, baseado nisso que a gente comentou, então vou ler novamente aqui. Parte das instalações elétricas da unidade consumidora atendida em tensão primária de distribuição que agrupa os equipamentos, condutores, acessórios destinados à proteção, medição, manobra e transformação de grandezas elétricas. Então, tudo isso aí compõe a nossa subestação, tá certo? Seja ela mais complexa ou seja ela uma subestação mais simples. Limites e condições de fornecimento. Isso aqui é bem bacana, pessoal, porque traz as características do sistema, tá certo? Diagrama de ligação dos transformadores, tá certo? Da unidade de transformação, o número de fases, a frequência de operação, tá certo? E alguns dados aqui
também sobre as tensões de operação. Então, vamos lá, vamos começar aqui pelas características, o tipo do sistema. Eu falei para vocês que essa norma está disponível para 3 estados, né? Então eles estão aqui, Ceará, Rio de Janeiro e Goiás. Tipo do sistema, né? da instalação, no caso aqui da unidade de transformação, sempre delta estrela com neutro solidamente aterrado. Isso aqui é amplamente utilizado em termos de Brasil, tá? Então, todas elas, mesma questão. Ok? Professor, em alguns casos posso ter, o senhor já falou lá na unidade de proteção, quando a gente, no módulo sobre proteção, quando a gente dá o módulo sobre proteção, que é possível que tenha aterramento através de resistor, de aterramento através de impedância de aterramento, é possível? Claro. Né? Em alguns casos, né, em casos mais específicos, se a corrente de curto-circuito fase terra, ela atinge valores muito elevados, então é possível que seja necessário a instalação de um resistor barra impedância de aterramento entre neutro e sistema de aterramento, certo? Mas isso daí, digamos assim, não seria a regra geral. A regra geral é essa daqui, que a Enel disponibiliza nessa tabela número 1 através da ET 942. Bom, o diagrama de instalação, o que seria? Geralmente, lado primário em delta. Por quê? Porque assim eu consigo segurar tudo que for de componente homopolar. Tá certo? Componente de sequência 0, terceiro harmônico, sexto, nono, 12º, tudo fica preso aqui. A terceiro harmônico, ela é terrível porque ela tem uma energia bem alta, tá? Então ou seja, ela é uma parte importante. E passar para o sistema, você acabaria introduzindo distúrbio no sistema sem necessidade. Isso se a sua carga demandar terceiro harmônico, tá? Então, ele ficaria preso aqui. Então, de praxe, né, por regra, por default, nós teremos o neutro, nós teremos o primário desse transformador, tá certo? Associado em delta, tá? Então, primário em delta. Secundário em estrela solidamente aterrado. Então, tem aqui as fases A, B e C. E o X0 seria o neutro, tá certo? Para fazer o aterramento, como ele explicita aqui, estrela com neutro solidamente aterrado. Muito bem. Número de fases sempre 3, frequência 60 Hz. E outra informação, tensão nominal de fornecimento 13,8, tá certo? Nos 3 estados. Tensão máxima de operação, esse 13,8 pode chegar até 15, tá? Então, os transformadores, geralmente, eles são especificados para 15, tá? Por quê? Porque é a tensão máxima de operação permitida pela concessionária, através da ET 942. E o NBI, né? Nível básico de isolamento, 95 kV. Tá certo? 95 kV. Então, significa dizer que os elementos que compõem, tá, essa subestação, eles precisam estar especificados para o nível básico de isolamento de 95 kV. Perfeito? Muito bem. Limites e condições de fornecimento. Vamos voltar mais uma vez aqui, ó. Olha só, consumidor cativo, consumidor especial. Tá? Consumidor cativo. Aqui é o especial individual. Daqui a pouco a gente vai falar também do especial em grupo, não é? Carga instalada na unidade consumidora acima de 75 kW. Demanda a ser contratada entre 30 e 2.500 kW. Certo? Então, demanda contratada entre 30 e 2.500 kW. Esse 32.500 kW, pessoal, isso aqui pode variar um pouco de concessionária para concessionária, tá? Principalmente esse limite inferior aqui, tá? Da demanda contratada. Ok? Mas, no mínimo, você tem que contratar 30 kW. Ok? E, no máximo, 2.500. Tá?
Professor, e se a demanda for acima de 2.500? Aí você já mudou de categoria. Você não faz mais parte, certo? Você vai para outro nível, ok? Você vai para... É claro que existem exceções. É claro que existem exceções, tá? Vou tentar me explicar aqui. Se você for analisar a regra geral, ultrapassou 2.500 kW aqui da demanda contratada, você já passaria para alta potência. Aí a gente está falando de no mínimo 69 kV o seu fornecimento de energia, para o seu fornecimento de energia. Exemplo, a gente tem em casa, a Universidade Federal do Ceará. Passou vários anos, tá certo? Com uma demanda acima desse valor aí, sei lá, 5.000 a demanda dela, digamos. Tá? E há pouco tempo atrás, começou, de fato, a construir-se, lógico, né? A sua subestação de 69 kV e ela passou a ter fornecimento em 69 kV, alta tensão. Tá? Mas passou um tempo fugindo a esses limites aqui. Ok? Passou um tempo fugindo a esses limites, tá? Muito bem. Consumidor especial individual. Fornecimento de energia a uma unidade consumidora. Carga instalada na unidade consumidora acima de 500 kW, maior ou igual a 500, a gente até já discutiu isso antes. Demanda a ser contratada entre 500 e 2.500, em qualquer segmento ouro sazonal. Tá certo? Qualquer segmento ouro sazonal. Então, demanda a ser contratada entre 500 kW e 2.500 kW. Muito bem. Aí eu caracterizo o meu consumidor especial. Lembra que eu falei para vocês que a gente tinha que observar tanto a potência instalada quanto a demanda, porque as definições, elas também levam em consideração a demanda. Tá certo? Então, o meu consumidor especial... Lembrando que o consumidor especial é aquele que só pode comprar de PCHs ou fontes incentivadas. PCHs, pequenas centrais hidrelétricas, ou fontes incentivadas, eólica, biomassa e solar. Só posso comprar energia dessas três. Você pergunta, professor, por que... Agora me veio a pergunta. O senhor falou da Universidade Federal do Ceará. Por que a Universidade Federal não se enquadrava em consumidor especial? Ou consumidor no Mercado Livre, por exemplo? Nem precisava comprar somente dessas fontes? Poderia ir para o Mercado Livre? Tinha demanda para isso? Claro que sim. Mas eu pergunto, é interessante a Universidade Federal do Ceará fazer parte do Mercado Livre? Não, não é, porque ela tem sempre que ter uma unidade por uma questão estratégica. Note que ela opera com educação, opera com saúde, ela não pode ficar refém, tá certo? Do mercado. E se ela não conseguir, quem é que fornece para ela? Não tem quem forneça. O Mercado Livre tem essas questões. É lógico que se você vai para o Mercado Livre, dependendo você tem que fazer estudo, né? Mas, via de regra, você realmente traz benefícios muito importantes em termos de custo, né? Para o seu empreendimento. Mas isso é importante na medida que o meu empreendimento é uma unidade consumidora comercial. Por quê? Porque se eu barateio a minha energia, se eu minimizo o meu custo com energia elétrica, eu também torno o meu produto mais competitivo, porque eu não repasso este insumo para o meu produto. Então, o meu produto fica mais competitivo, eu fico uma empresa mais forte. Isso é bacana. Mas a Universidade Federal do Ceará, ela não opera com isso, tá certo? É uma instituição sem fins lucrativos. Então, é uma instituição de ensino, mas ela tem também um viés de saúde, né? Então, eu não posso me dar ao luxo, eu, como Universidade Federal do Ceará, não posso me dar ao luxo de ir para o mercado e correr o risco de ficar sem fornecimento de energia
em algum momento por conta de uma outra questão. Sabe que tem burocracia, né, em todos os âmbitos e ainda mais quando se trata de empresas públicas. Tá? Então, ela faz parte do consumidor cativo, né? Não tem conversa. Ela precisa ter uma fonte onde ela sempre recorra e ela possa garantir que não vai faltar energia em nenhum momento para ela. Muito bem. Consumidor especial em conjunto, tá certo? Então, em grupo, se você tem um grupo comercial, digamos, onde eu tenho ali 4 mercantis, tá? Uma matriz e 3 filiais. Aí eu faço, olha, a carga instalada em cada unidade consumidora precisa ser acima de 75 kW. Por quê? Porque isso daí vai caracterizar que ela faz parte do grupo A, cada uma delas. Porque cada uma delas precisa fazer parte do grupo A. Todas elas, aliás, precisam fazer parte do grupo A. Tá? Então, se todas elas precisam fazer parte do grupo A, pelo menos 75 kW, tá certo? De potência instalada em cada uma delas, individualmente. Cada carga instalada em todas as unidades tem que superar os 500 kW. Então, quando eu somar, independentemente da potência instalada em cada uma delas individualmente ser 75 kW individualmente, né? Eu preciso, quando eu somar essas potências individuais, que essas potências ultrapassem ou no mínimo sejam iguais aos 500 kW de carga instalada, certo? Quando eu somar todas elas. E a demanda a ser contratada, a mesma que para uma unidade consumidora, tá certo? Ou seja, tenho ali de 500 a 2.500. Perfeito? Demanda contratada, no mínimo de 500 kW, no máximo de 2.500 kW. Tá? Então, todas essas questões. E para finalizar, a gente vai falar um pouquinho sobre os procedimentos de acesso, tá certo? Primeiro para uma ligação nova, depois para ligações já existentes. Ok? Vamos admitir que a unidade consumidora esteja em Fortaleza, é uma instalação nova, tá certo? Então, se a potência instalada for igual ou superior a 300 kVA, se ela for igual ou superior a 300 kVA, tá? Eu vou precisar do AVT, o atestado de viabilidade técnica. Tá? A gente vai já conversar um pouquinho mais sobre ele. Se a minha potência instalada for inferior aos 300 kVA, eu não preciso do AVT, se eu estiver em Fortaleza. Se eu não estiver em Fortaleza, qualquer outra cidade do interior, se a potência, aí esses valores caem pela metade. Se a potência instalada for maior ou igual a 150 kVA, eu vou precisar do AVT, se não, eu não preciso do AVT. Tá certo? Professor, por que é importante o AVT? Primeiro eu vou dizer o que é o AVT. Né? O AVT, como eu falei para vocês, né, a sigla, Atestado de Viabilidade Técnica, é um estudo que é feito pela concessionária para saber se ela suporta aquela nova instalação. Ou, em outros casos, é um estudo feito pela concessionária para saber se ela suporta aquele aumento, aquela ampliação da instalação já existente. Porque, em alguns casos, pessoal, essa instalação tem uma potência tão elevada para aquele ponto onde se deseja conectar, que a concessionária vai precisar fazer alguma ampliação ou então algum reforço na sua linha. Ou reforço ou ampliação. Tá certo? E ela precisa saber disso. Só que a coisa não acontece automaticamente. Ou seja, você chegou com a instalação lá, aí ela já vai fazer, ela já olha a necessidade de fazer ou não o AVT. De jeito nenhum. Você é que tem que solicitar. Então, você solicita, tá certo? Esse estudo e a concessionária faz sob a sua solicitação. Existe um formulário próprio, você vai fazer essa solicitação. Professor, e tenho duas perguntas. Primeiro,
Quem paga, ela fez, você solicitou o AVT, ela fez o estudo e observou que vai precisar fazer uma ampliação de linha. Como é que fica? Aí eu te digo que os custos serão rateados. Vamos dizer ali, 50-50. Tá? Então você vai pagar uma parte desses custos. O custo deu 50 mil, você vai entrar ali com 25, 30 mil reais. E o resto é de responsabilidade da própria concessionária. Mas algum custo terá. Tá certo? Aí eu já emendo a segunda pergunta. Professor, vamos supor que seja necessário, eu estou aqui, é necessário o AVT, tá certo? Ou então, eu não vi a necessidade do AVT, tá certo? Não solicitei. E quando voltou o estudo, quando a concessionária me retornou o meu processo, né, da solicitação de ligação, ela falou que não vai ser possível porque eu vou precisar, ela precisaria fazer um reforço de linha. Aí você tem um grande problema, porque como você não foi cauteloso e solicitou o estudo, né, porque senão você já saberia isso, o que aconteceu? Você vai ter um custo a mais que você não tinha pensado nesse custo. Então, vai ser se realmente você quer conectar, você vai precisar fazer esse custo, porque ela não vai arcar sozinha. E segundo, isso aí vai implicar uma demora gigantesca, né, que também você não tinha contemplado no seu projeto, tá certo? Para a efetiva conexão da sua planta na rede elétrica. Tá? Então, você tem vários problemas. Então, o AVT é muito importante, pessoal. A necessidade de você solicitar esse estudo, esse atestado de viabilidade técnica, porque é a partir dele onde você vai saber prazos, né? Você vai ficar com prazos mais assertivos. E você também vai precisar, você vai saber se vai ter algum custo adicional para o cliente, tá? Em termos de desembolso que ele não tinha sido contemplado, que ele não havia pensado, né? Então ele vai precisar se programar para isso, tá? E outra coisa também é com relação à própria instalação da subestação, não é, pessoal? Porque uma coisa é você ter uma subestação, se você tem um projeto menor, uma subestação aérea, porque uma subestação aérea ela é montada muito rapidamente. Em 2, 3 dias você tem uma subestação aérea montada, até às vezes, dependendo da empresa, às vezes até em um tempo menor. Mas uma subestação abrigada, não. Aí você vai ter um prazo bem maior. Então, vocês não trabalhem com prazos, tá? Assim, inferiores a 6 meses, porque eu acho que você está arriscando bastante, tá? Então, o prazo aí que eu indicaria vocês a trabalhar no mínimo 6 meses. Se a subestação é abrigada, uma subestação maior, tá certo? Muito bem. Isso para você estar com a instalação já totalmente operacional. Bom, acréscimo ou demanda de potência, isso para instalações já existentes. Aí as regras também são parecidas, vou já colocar todas aqui, tá? Então, mais uma vez, aquela questão de se você está em Fortaleza ou não. Se você não está em Fortaleza, os valores ficam reduzidos pela metade. Então, vou começar aqui com Fortaleza. Fortaleza, aí você vai ter que ver, olha, a diferença entre a demanda nova e a atual supera os 150 kW, certo? Então, digamos que a tua demanda atual seja 600 e a demanda nova 800, superou os 500 kW. Se superou, vai precisar de AVT. Se não superou, aí você vem para cá. Tá bom, mas a nova potência instalada final supera os 300 kVA? Certo? Aí você superou. Então, preciso de AVT. Não superou, não necessito. Se você não está em Fortaleza, mesma coisa, só que os valores reduzidos pela metade. Primeiro você analisa a diferença entre a demanda nova e atual. Se é igual ou superior a 75 kW, vai precisar de AVT. Se não, você vai analisar a potência instalada. Se ela superar os 150 kVA, vai precisar de AVT. Se não supera, então eu não preciso. Tá certo?
necessariamente do AVT. Ok, pessoal? Muito bem. Eu vou, só para a gente finalizar, eu vou citar um caso que pode acontecer, daí eu chamo bastante atenção, isso aí mais para a vida prática de vocês, tá certo? Sobre essa questão ainda do AVT. Vamos supor que você vai fazer uma ampliação, tá? E aí você viu que a diferença entre a demanda nova e atual é inferior a 150 kW. Aí você diz, eu não preciso do AVT, aí vai ver a potência instalada final, também não é superior. Não preciso, tá? Ou digo melhor, desculpa, não vou falar esse exemplo não. Eu vou aqui para o exemplo passado, tá? Então, isso aqui eu acho que é mais interessante. Então, eu estou considerando, né, que eu tenho uma instalação nova e a potência instalada, ela não superou os 300 kVA, então eu não preciso do AVT. Tá? Ela não superou os 300 kVA, eu não preciso do AVT, e aí dei entrada no processo. Eu poderia ter pedido o AVT? Claro que poderia. Aí eles iam fazer isso tudo? Claro. Por que isso é importante? Aí eu estou querendo destacar para vocês. Porque imagina, e pode acontecer, né? Imagina que no ponto, olha só, no exemplo, não há necessidade de você pedir o AVT, por conta da sua potência instalada, que é inferior, digamos que você está em Fortaleza, é inferior aos 300. Isso daí também pode acontecer no interior, né? Se você não estiver em Fortaleza, digamos que você tem uma nova instalação e essa potência ficou inferior aos 150 kVA. Você não precisa do AVT. Só que você não fez o pedido porque não precisava, né? Não era imperativa essa necessidade. Mas depois que chegou a análise do processo, ele foi recusado. Por quê? Porque ali a gente não tem linha. Aí não tem o que fazer, pessoal. Se você tivesse feito esse pedido, você já saberia, porque a primeira coisa que sai é o resultado disso aí. Tá? Então, olha só. Você não tem linha, você vai precisar fazer ampliação, você vai ter que desembolsar. E ainda vai demorar mais. Tá certo? Pode acontecer? Claro que pode. É lógico que pode acontecer. Tá certo? Então, é um exemplo. E isso daí é um exemplo real? Claro que é um exemplo real. Tá certo? Isso daí já aconteceu. E vai tornar a acontecer. Perfeito? Então, por isso, é interessante ser precavido com relação a este ponto. Tá certo, pessoal? Bom, então, a nossa aula de hoje era esta. Tá? E aí, eu vou encerrando por aqui. Eu espero que vocês aproveitem bastante, pessoal. E aí a gente vai ficar ligado aí para as próximas aulas síncronas. A gente tirar o que tiver precisando de dúvida. Eu espero que vocês aproveitem bastante. Então, até a próxima, moçada. Um abraço.